economista. Paulo Donizete, editor-chefe da Rede Brasil Atual, já está aqui com a gente. Tudo bom, Paulo? Como você está? Eita, tudo bem? Estamos aqui resistindo, suportando e apreensivos com tantos Pois acontecimentos é. Vamos inusitados. começar falando, inclusive, sobre acontecimentos, sobre Rússia e Ucrânia. A Rede Brasil Atual traz uma reportagem com o Giorgio Romano, né, que é professor da UFABC, tratando sobre essa resolução da ONU que condenou a Rússia. E ele diz que, inclusive, isso não é um caminho interessante para se chegar na paz ali na região, né? Comenta pra gente, conta mais pra gente. Então, o Giorgio, ele tem sido bastante acionado, né, pelas nossas mídias, porque é um professor muito inteirado sobre a situação, né, da ONU, da Europa. Ele tem origem, ele tem origem italiana e holandesa, né? Ele é franco-holandês, vive no Brasil há muitos anos. E o que ele diz é, de fato, mais ou menos o que a ONU tem demonstrado nos últimos anos, né? A ONU é um organismo internacional que está ultrapassado. Ela não responde pelas demandas da humanidade, responde pelas demandas do Ocidente, né? Dos países ricos, né? Se a ONU tivesse realmente um peso maior do que o que ela realmente tem, o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba desde 1962 já teria sido derrubado, porque só os Estados Unidos, Israel e agora o governo do Brasil votam, né, votam a favor do bloqueio. Então, a ONU é uma prova cabal, né? Um exemplo concreto de que a nova ordem mundial precisa ser assimilada por todos os países, né? Então, essa decisão da ONU, inclusive, ela foi abaixo daquilo que os Estados Unidos gostariam, né? Porque eles queriam uma condenação da Rússia pela invasão da Ucrânia. No entanto, o que conseguiram foi uma resolução contrária. Essa condenação permitiria outras ações coletivas em bloco dos países contra a Rússia e isso não foi aprovado. De todo modo, é importante porque a única coisa que traz de relevante é o debate, né? A quem a guerra interessa hoje em dia na humanidade? Não interessa a ninguém, né? A Rússia ela vem sendo pressionada pelo avanço da OTAN, né, na Europa Oriental há muitos anos, né, desde da década passada. Então, vinha avisando, vinha pedindo, olha, vamos parar com isso, vamos conversar, não vai ser assim. E a OTAN, comandada pelos Estados Unidos, nunca ouviu, né, de uma maneira clara, diplomática, né, um pedido de diálogo, de modo que bloqueasse esse movimento. Ou seja, a guerra é um movimento errado da Rússia, né? Ela conseguiu unir os países do Ocidente, ela conseguiu até unir parte da população da Ucrânia contra ela. Então, é um movimento errado que causa mortes, né? Mas é uma operação provocada. Então, não é com uma resolução contrária que a ONU vai contribuir para o diálogo que está acontecendo hoje com muito pouca chance de que resulte em alguma coisa. Por quê? Porque a Rússia quer que a OTAN pare de se expandir, né, para o leste europeu. E a Ucrânia quer, para conversar, que a Rússia pare de bombardear. Ora, por que ela vai parar de bombardear se ela começou a bombardear, mesmo sabendo de todas essas sanções a que ela estava passiva, né? Então, uma resolução da ONU, hoje em dia, vale muito pouco para a humanidade, infelizmente. A ONU precisa se reciclar. Puxa vida, a crítica que o ex-presidente Lula tem feito, inclusive, né, em relação à ONU, essa necessidade de reciclagem, de aceitar novos membros ali no Conselho de Segurança,
membros que tenham voz ativa ali dentro, né? Vamos chamar a atenção para outras duas reportagens que vocês trazem, Paulo, que são duas homenagens, na verdade, duas grandes perdas que a gente teve nesse dia, né? Conta para a gente, por favor. Thalita, Cacilda, né? Que dia para a ciência brasileira foi esse 3 de março, né? Porque recebi logo cedo a informação da morte da médica Margarida Barreto. Margarida Barreto talvez não seja uma pessoa famosa na mídia, mas é uma personalidade muito importante no mundo da ciência médica, porque como médica do trabalho, pesquisadora, ela foi pioneira, né, nessa pesquisa do impacto do assédio moral no trabalho na vida das pessoas. Hoje em dia, o termo assédio moral ele está totalmente assimilado no mundo do trabalho. Muitos acordos coletivos entre patrões prevêem programas de combate a pressões e metas que provoquem humilhações, destruam a dignidade do trabalhador. Então, a doutora Margarida Barreto, ela deixou um legado assim imprescindível para o mundo do trabalho, porque ela conseguiu movimentar conhecimento em direção a esse tipo de prática, né? Quando uma pessoa ela é humilhada no trabalho, ela é pressionada, ela é publicamente tem a sua capacidade, a sua competência questionadas, é uma pessoa que se torna propensa ao suicídio, uma pessoa que leva para casa, para a família, né, um desgaste, um potencial desagregador muito grande. Então, o trabalho da doutora Margarida Barreto é um trabalho comovente pela sua persistência, pela sua militância nessa pesquisa que começou nos anos 90 e se estendeu até agora, né? Na pandemia mesmo, ela continuava preocupada com a forma como o home office podia afetar a saúde dos trabalhadores em casa mesmo, né? Então, ela merece nossa homenagem e ela merece ser lembrada por todas as entidades sindicais que realmente se preocupam, né, que incluem a saúde dos trabalhadores na sua agenda. Perfeito. Uma outra pessoa que merece homenagens, coloca para a gente na tela, por favor, Du. A matéria está na Rede Brasil Atual também. Outra pessoa muito importante para o Brasil, Pinelli. né? Não sei também em que medida todos os brasileiros têm noção disso, mas o professor Luiz Pinguelli, ele foi presidente da Eletrobras no início do governo do presidente Lula, em 2003, né? E foi quem assumiu na condição de presidente da maior empresa energética do país o desafio de superar um momento em que o Brasil vinha de alguns apagões provocados por falta de investimento, por falta de preocupação do Estado com expandir sua capacidade energética, justamente porque estava preparando, né, a empresa, o sistema Eletrobras para privatizações, né, tanto a distribuição quanto a geração que viriam depois, né? Então, o professor Luiz Pinguelli Rosa é um físico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mesmo depois de ter saído do governo, o ex-presidente Lula o nomeou para secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que era um cargo não remunerado. Então, entre 2006 até 2016, ele ocupou esse encargo, como ele mesmo chamava, né, por conta da sua militância científica a favor do planeta, a favor da humanidade. E ele renunciou a esse cargo em 2016, no dia 12 de maio de 2016, que foi o ano em que a ex-presidenta Dilma foi afastada da presidência para que o governo Temer assumisse em razão do andamento do processo do impeachment, né? Então, ele deixou um legado de propostas, né, para
para as conferências do clima, das quais o Brasil participaria depois, já deixou um legado anterior, né? Aliás, as conferências do clima, desde a década passada até meados dessa década, que passou, da década passada, não, da década retrasada, né? Que nós já estamos na terceira década do século. Nos anos 2000, nos anos 2010, as propostas que o Brasil, muitas das propostas que o Brasil levou para as conferências do clima, tiveram o dedo, a cabeça, o cérebro do professor Luiz Pinguelli Rosa. Então, nós brasileiros deveríamos nos orgulhar muito de termos tido entre nós essas pessoas, né? Margarida Barreto, Luiz Pinguelli Rosa. Homenagens devidamente prestadas. Que bom que você trouxe isso aqui para a gente, Paulo. Paulo, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para vocês na redebrasilatual.com.br. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Um beijo para você. Beijão, Thalita. Bom trabalho para vocês.